Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia de Jesus, do nosso doce e amado Espírito Santo, também na companhia da sua família, dos seus amigos, né? Na companhia daqueles que você quer bem e também lhe quer bem. Nada melhor do que a gente estar na companhia de quem a gente ama e de quem nos ama também, não é? E aí, prontos para mais um episódio, para mais um encontro aprendendo sobre a vida de Cristo? Isso mesmo. Hoje a professora Esther vai estar contando para vocês uma história linda, maravilhosa da vida de Jesus, que tem por título Os Samaritanos Descobrem a Água Viva. Essa história, ela está aqui na Bíblia, no livro de João, no capítulo 4. Mas antes de começar a contar essa história para vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você já ficou assim com muita sede, mas muita sede? Quando você tá com sede, nada te satisfaz, a não ser você pegar lá, ou seja, sua garrafa, né? Ou pegar ali o seu copo, e ó. Hum, hum, Ai, que delícia, que coisa boa. Quando a gente tá com sede, ir lá e tomar aquela água fresquinha. Mas é claro que a sede, né, ela só é saciada com a água. Não adianta. Às vezes você tá, ai, tô com sede, vai lá e toma um refrigerante, toma um suco, toma um iogurte. Mas se você tá com sede mesmo, você pode beber essas coisas. Dali a pouco você tá com sede de novo, porque você não bebeu aquilo que mata a sua sede, ou seja, a água. Mas você sabia que Jesus pode lhe dar a água que dura para sempre? Isso mesmo. Então, ó, certo dia, Jesus, ele encontrou uma mulher que precisava de um tipo de água especial, que é essa água. Então, aqui na palavra de Deus, ó, tá escrito bem assim, ó, que Jesus, ele já estava bastante tempo fazendo milagres ali na Judéia, e aí ele decidiu voltar lá para a sua cidade. Ele resolveu voltar para a Galiléia. Então tá aqui, ó, no versículo 3. E Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isto já quase a hora sexta. Então Jesus já tinha feito muitos milagres ali na Judéia, né? Depois dele ter sido batizado por João Batista, ele ficou ali na Judéia, e agora ele resolveu voltar para Galiléia. E para ir para Galiléia havia dois caminhos. Havia o caminho mais curto, que se passava por dentro de Samaria, e havia o caminho mais longo, que se passava por fora de Samaria. Só que os judeus, por serem inimigos dos samaritanos, eles não gostavam do samaritano, o que eles faziam? Eles preferiam fazer o caminho mais longo para não passar pelo território de Samaria. Mas Jesus, ele sabia que ele tinha uma obra para fazer ali naquela cidade de Samaria. Então, ele resolveu ir pelo caminho mais curto. Vocês já pensaram assim, crianças? Às vezes você já passou nessa situação? Às vezes a mamãe fala para você, olha, vai buscar pão para mim na padaria. E aí tem o caminho ali que você faz, que você passa, né? Uma rua que você, indo por aquela rua, você chega rapidinho. Mas ali naquela rua, ou tem o cachorro bravo, que sempre que você passa, aquele cachorro avança em você, mesmo ele estando preso lá no quintal, você tem medo. Ou então tem alguém que mora ali naquela rua, que sempre que você passa implica com você, fica te xingando ou joga pedra em você, e aí você não quer briga, confusão. E aí o que você faz?
Aí você vai por um caminho mais longo buscar o pão para a mamãe, para quê? Para não ter problema, para poder fazer o que ela pediu mais rápido. E foi o que aconteceu com Jesus e com seus discípulos. Os discípulos, todo mundo, os judeus, porque eles não se davam bem com os samaritanos, eles tinham problemas de relacionamentos com os samaritanos. E aí, Jesus falou para eles, olha, nós vamos para Galiléia, nós vamos passar por aqui. Como ele era Jesus, né, o Filho de Deus, os seus discípulos não discutiram, falando, Jesus, mas o senhor vai passar por aí? O senhor sabe que a gente vai ter problema aí? Como é que a gente vai passar por aí? Não, vamos por aqui. Eles não discutiram, eles simplesmente seguiram Jesus. E aí eles já tinham caminhado, mesmo eles passando por Samaria, era longe entre a Judéia e a Galiléia. Então, eles mesmo assim, né, meio reticentes lá por dentro deles, não, Jesus tá indo, ele é filho de Deus, ele tá na nossa frente, vamos seguir. Só que eles já tinham dado o dia inteiro, e aqui falam na Bíblia que já era o quê? Já era a hora sexta. Quando fala que já era hora sexta, já era o quê? 3 horas da tarde. Então, Jesus estava cansado da poeira da estrada, do caminho, já tinha andado o dia todo, porque, como eu já falei para vocês, naquela época não tinha meio de transporte como tem hoje, não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha uma bicicleta, uma moto, qual que eram os meios de locomoção naquela época? Era ou a pé, ou camelo, ou quem tinha o cavalo, o jumento e montado seu animal. Só que Jesus não tinha nada disso. Jesus só tinha mesmo as suas pernas, né, e os pés para poder andar. Então, Jesus foi, quando chegou lá na entrada da cidade, ele e os seus discípulos estavam com muita fome. Daí Jesus falou, olha, estamos cansados, então eu vou sentar aqui nesse poço e vocês vão até a cidade comprar algum alimento. E essa cidade era uma das primeiras ali de Samaria, uma cidade chamada Sicar. E Jesus se sentou, seus discípulos foram até a cidade e Jesus se sentou junto ao poço, que era um poço que Jacó tinha lá ainda na época do Velho Testamento. Jacó, depois eu vou contar para vocês essa história, que Jacó tinha furado esse poço para os seus animais beber água, e quando houve a divisão das tribos de Israel, que era das tribos dos filhos de Jacó, ficou para quem? Para José, seu filho mais novo. E aí Jesus estava ali sentado naquele poço. Quem mora na cidade grande, né, não sabe o que é poço, mas as crianças que moram no interior sabem que quem mora em fazenda, mora lá no sítio, muitas das vezes não tem um rio que passa perto, não chega água encanada lá da cidade, da rede de saneamento da cidade. Então o que as pessoas que moram na roça fazem? Vão lá e furam um poço. E aí depois de furar esse poço, né, coloca lá uma corda com coisa e tira a água com uma corda e com um balde de dentro lá do poço, para poder tomar banho, fazer comida, lavar roupa, tudo é com água do poço. Se no sítio passa a rede de energia elétrica e tem condição, daí vai e coloca uma bomba lá, que daí aquela bomba elétrica bombeia a água para fora do poço, para uma caixa d'água. Mas quem não tem, às vezes, rede de energia elétrica no seu sítio, ou não tem condição de comprar bomba, a água é o quê? Coloca-se uma manivela com balde e tira a água do poço. E na época lá de Jesus não tinha manivela, não tinha bomba. As pessoas tiravam água de dentro do poço com uma corda puxando com uma vasilha. E aí, quem é que fazia sempre esse trabalho de tirar a água do poço e levar para suas casas? Eram as mulheres, era um serviço o quê? Feminino. E todas as mulheres iam cedinho buscar água lá no poço, né? Porque o quê? O sol ainda não tá quente lá aonde é o Israel até hoje, é um lugar assim deserto, é um lugar muito quente. Então as mulheres iam cedinho buscar água. Mas essa mulher em especial, ela só ia à tarde, quando todas as mulheres já tinham ido ao poço. E quando ela chega, Jesus está lá sentado junto ao poço, e os discípulos foram buscar comida, aí vem essa mulher para tirar água do poço, está escrito bem aqui, ó.
E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta, ou seja, 3 horas da tarde. Veio uma mulher de Samaria tirar água do poço, e Jesus lhe disse: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana. Aí ela disse para Jesus: como sendo você judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas Jesus respondendo lhe disse: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. Mas a mulher respondeu para Jesus: Senhor, você não tem como tirar água e o poço é fundo, onde pois tu tem água viva? Aí a mulher pegou e falou: você não sabe que você é judeu e eu sou samaritana, a gente não pode conversar? E aí Jesus pegou e falou para ela: se você soubesse quem que tá te pedindo água, você não ia querer me dar água, você ia querer dar água que eu tenho para te dar. E ela: você me dá água? Como se eu não tô vendo você com uma vasilha, não tô vendo você com uma corda para tirar água, como é que você vai me dar essa água? E aí ela falou, continuou falando para ele: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e os seus filhos e o seu gado? Ela: o senhor tá achando o quê? Que o senhor é maior do que Jacó? Né? Porque para o povo judeu, tanto samaritano, Jacó, que era um dos patriarcas, era um homem até hoje muito respeitado, porque foi através de Jacó que foi, né? Teve Abraão, o seu avô, aí veio o seu pai Isaac, que teve os 2 irmãos, Isaú e Jacó, e aí de Jacó que foi fundada a nação de Israel. E aí ela falou: o senhor por um acaso é maior do que o nosso pai Jacó? Que ele que furou esse poço aqui, tá se achando, né? Se fosse hoje, eu falo: você tá achando que você é quem? Maior do que quem furou o poço? Nem corda você tem para tirar água. E Jesus respondeu ela: qualquer que beber desta água que você vai tirar aí do poço, vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva e jorrará para a vida eterna. Então Jesus, o que Jesus estava falando para ela? Que Jesus, ele se importava com a vida, não só a vida física daquela mulher, mas a sua vida espiritual. Jesus parou junto àquele poço porque aquela alma, a alma daquela mulher, a vida dela, era importante para ele. E ela era tão importante assim como eu e você, criança. Hoje nós somos importantes para Deus. Ele ama você assim como ele amou aquela mulher. E ele nos ama tanto que ele criou todo o mundo, todo o universo para nós. Tudo que existe, Deus criou para que nós pudéssemos, através das obras da sua mão, o sol, a lua, as estrelas, a natureza, tudo que há, através de todas as obras da sua mão, nós pudéssemos o quê? O glorificar e ver o quanto ele nos ama. Ele sabe sobre a sua vida, ele sabe seu nome, sabe a sua idade, sabe sobre a sua família, sabe os problemas que você tem, sabe sobre o seu pecado. Deus é muito diferente de você e de mim. Por quê? Porque ele não tem pecado. De fato, nenhum pode entrar onde Deus está lá no céu, porque todos nós somos pecadores. Mas ele demonstrou o seu amor por nós quando ele enviou o seu filho. E na Bíblia diz aqui, ó, em Romanos 5:8, tá bem assim, ó. Porque Deus prova, ou seja, demonstra o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus mostrou o seu amor por nós ao enviar o seu filho Jesus para morrer por mim e por você.
Ele quer que você o chame para ser salvo do seu pecado. E seu amor por você é muito grande, ele se importa com você. Assim como ele se importava com aquela mulher junto ao poço. Embora ela fosse samaritana, ela não sabia ainda que Jesus era o perfeito Filho de Deus. E ela ficou admirada quando Jesus falou com ela. Primeiro, por ele ser judeu, e segundo, por ele, sendo judeu, falar com ela, sendo samaritana, e algo mais. Os homens não falavam com mulher. Naquela época, era cultural, um homem não falava com uma mulher sozinha. Ele só falava com uma mulher se ela estivesse acompanhada, ou seja, do marido, ou do filho, ou dos seus familiares. E aí, Jesus foi e perguntou para a mulher, né? Ela ainda não tinha entendido. Ela pensou que Jesus lhe daria uma água especial vinda do poço. E aí ela falou bem assim para Jesus, ó. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui para tirá-la. Então ela falou para esse: bom, já que o senhor tem uma água especial, então me dá dessa água, que assim eu não preciso mais vir aqui com esse sol a pino, né, 3 horas da tarde buscar água no poço. E aí, por ela estar sozinha e por Jesus conhecer que ela era uma pecadora, Jesus queria que ela reconhecesse o seu pecado. Jesus foi e falou bem assim para ela: vá e chama o teu marido e vem cá. E aí a mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. E Jesus lhe disse: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então Jesus confrontou ela no seu erro, no seu pecado. Jesus falou para ela: verdade, você não tem marido. E você e eu somos pecadores. Jesus, assim como aquela mulher precisava primeiro admitir o seu pecado, nós também precisamos admitir que nós somos pecadores. E pecado é tudo que desagrada e desobedece à lei de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 5:12 que todos pecaram. Desde o dia do nosso nascimento, nós somos pecadores. E ser pecador é não estar reconciliado com Deus por dentro. É por isso que nós temos o que? Sede espiritual. Você quer fazer, pensar ou agir de modo que agrada a Deus, mas o seu eu pecador não quer, não deixa. Então, às vezes você está assim, você tem tudo. Vamos dizer que você é uma criança, né, rica, abastada. Você mora numa casa boa, estuda numa escola boa, tem a roupa que quer, você quer, o papai vai lá e compra. O carro do seu pai é o último carro do ano, teu pai troca de carro todo ano. Você tem uma vida maravilhosa. Mas tem lá seu quarto, você tem o quarto do brinquedo, tem tudo ali que você quer, desde um brinquedo mais simples até o brinquedo mais moderno, você tem tudo. Mas lá no fundinho você ainda sente que falta alguma coisa. E aí tudo que você pede o papai dá. Aí você brinca um pouco com aquele brinquedo ou com aquilo que você pediu, mas logo aquilo te enjoa, você não quer mais. Tá sempre sentindo necessidade de algo. Isso é a sede espiritual, porque o que está faltando dentro de você? É esta água viva, que é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. É Jesus dentro da sua vida que está faltando. E era o que Jesus queria que aquela mulher entendesse. Porque em Romanos 6:23, fala também que o salário, ou seja, o pagamento do pecado é a morte. Ou seja, separação para sempre de Deus. E essa separação é feita num lugar terrível de castigo. Você precisa pedir ao Senhor Jesus que te perdoe. Pode conhecer Jesus como seu Salvador, mas primeiro você tem que estar disposto a admitir que é pecador. Então, quando você tem tudo e mesmo assim você está sentindo falta de algo, você começa a pensar: pera lá, o que está me faltando? Às vezes na sua vida material, na sua vida física, na sua vida emocional você tem tudo, mas na sua vida espiritual está faltando o que é mais importante,
que é Jesus. Então, para ajudar aquela mulher a ver o seu pecado, Jesus falou dos maridos dela e do seu passado pecador. Porque aquela mulher, na Bíblia, não diz explicitamente que ela era, assim, uma prostituta ou uma mulher pecadora, de uma mulher de vida fácil. Na Bíblia não fala isso. Mas quando Jesus fala, sim, esse marido que você tem não é seu e você já teve 5. E outra coisa assim que não está explícita, mas implícita no texto, era o horário que ela ia buscar água, porque as outras mulheres iam de manhã. Então, para ela não ser, para as outras mulheres falar, lá vai aquela, né, vamos dizer assim, de um modo pejorativo no nosso linguajar de hoje. Lá aquela vagabunda, aquela ladrona de marido, aquela safada. Olha lá, levei. Então, para ela não ser ofendida, porque ninguém gosta de ser ofendido, né? Então ela ia numa hora que todo mundo as mulheres já tinham ido buscar água, então ela ia na hora do sol a pino, a hora que o sol estava forte, então ela não queria mais ir ali. Então por isso que ela pediu para Jesus para dar dessa água para ela não precisar voltar mais lá no poço. E aí, ó, Jesus foi e ela foi e respondeu Jesus, né? Ela quis desconversar do erro dela. Disse a mulher, Senhor, vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus foi e falou para ela assim, essa passagem aqui, gente, crianças, é maravilhosa, olha só, porque trata de nós hoje. Mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha só, crianças, que texto maravilhoso. Então Jesus falou para ela, né, ela quis desconversar. Eu sei, eu sou pecadora, mas eu adoro aqui no Monte Gerezim. Mas vocês judeus dizem que tem que ser lá em Jerusalém para adorar. Então Jesus estava falando que não importa o lugar onde você esteja, o que importa é o seu coração, é o seu espírito, é a sua alma estar voltada para Deus. Então Jesus ali falou para ela que ali na época ficava essa briga entre os judeus e os samaritanos sobre o lugar de adorar, mas que a verdadeira adoração é aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, não importa o lugar que você esteja, o que importa é você, através das suas atitudes, do seu comportamento, do seu pensar, do seu falar, demonstrar para o mundo, para os outros, que você verdadeiramente é o Filho de Deus. E aí, quando aquela mulher, Jesus falou isso para ela, ela pegou e a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, ele nos anunciará tudo sobre o reino dos céus. E Jesus lhe disse, eu o sou, eu que falo contigo. Ela, o Senhor é o Messias? E aí, quando Jesus estava falando com ela, nisso, vieram os seus discípulos e se maravilharam de vê-lo conversando com aquela mulher. Então, quando os discípulos chegaram e viram Jesus conversando com ela, os discípulos ficaram o quê? Abismados, mas não falaram nada. Falou assim, será que Jesus não sabe que não pode conversar com a mulher sozinha? Será que Jesus não sabe que ela é samaritana, que a gente não pode conversar com ela? Eles não falaram, eles pensaram isso. E nisso, vieram seus discípulos, se maravilharam que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum deles lhe falou. O que você está perguntando para ela? O que você está falando com ela? Não, ficaram quietos. E depois, pois a mulher deixou seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Então, aquela mulher, quando Jesus falou que ele era o Cristo, ela imediatamente acreditou.
Ela falou, pera lá, ele falou da minha vida e tá falando que é o Cristo, eu vou contar para todo mundo. E aí, ó, ela deixou ali o Jesus e o seu discípulo na beira do poço e foi para a cidade. Vem, gente. Vem para vocês ver um homem que falou tudo quanto eu tenho feito. E ele, porventura, não é o Cristo, não é o prometido Filho de Deus? E aí, o versículo 30 fala, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, aquela mulher foi uma das primeiras missionárias, porque ela saiu correndo e foi o quê? Anunciar Jesus. E aqueles homens da cidade foram até onde Jesus estava, na beira do poço. Então, crianças, todo mundo olhava aquela mulher e julgava ela. Ah, lá vai ali uma mulher de vida fácil, uma mulher safada, sem vergonha. Então, quando ela chegou falando que tinha visto Cristo, num primeiro momento, eles foram por curiosidade, né? Aquela uma que vive fazendo coisa errada, de repente vem falando uma coisa que é certa, vamos ver o que é que ela tá falando, se é verdade mesmo. E aí, eles foram por curiosidade até o poço. Mas quando eles chegaram lá, o versículo 31 fala, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, como eles falaram, Jesus, né, Rabi, o que seja, mestre, vamos comer, o senhor não estava com fome? Então vamos comer. Só que quando as pessoas chegaram, Jesus pegou e falou, uma comida tenho para comer que vos não conheceis. Jesus estava falando o quê? Da palavra de Deus. Ele estava falando do reino dos céus. Então os discípulos diziam uns aos outros, será que aquela mulher trouxe comida para Jesus? Porventura alguém deu-lhes de comer? E disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus falou bem assim, não, para mim, mais importante do que alimentar o meu corpo com comida é eu falar, eu alimentar as outras pessoas com a palavra do reino dos céus. Então, eu pergunto para você, meu amiguinho, se você já aceitou Jesus, você já compartilhou com os outros as boas novas do Salvador? Lembre-se de amigos, de pessoas da sua família que ainda não conhecem Jesus. Deus quer que eles saibam dessa água viva, da vida eterna que Ele oferece por meio de Jesus. Ele quer também usar você para contar do reino do céu para eles. Porque você pode ser assim como aquela mulher, um missionário, uma missionariazinha de Jesus. E a Bíblia diz, vós sois, está aqui no livro de Isaías 43:10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Então, assim como Deus me escolheu para estar aqui, falando as boas novas do céu para vocês aí do outro lado, Ele também escolheu você, que já o conhece como seu Salvador, para falar de Jesus para o seu amiguinho na escola, na rua, o seu primo, o seu irmão que ainda não conhece Jesus, às vezes você já aceitou Jesus, mas o papai e a mamãe não, e você pode. Às vezes você fala assim, professora Esther, tia, não dá não, meu pai e minha mãe são, falar de Jesus lá em casa o bicho pega, eles não querem nem saber de papai do céu, eles são aquele que Jesus já bateu na porta várias vezes e eles não quiseram saber, mas às vezes você não está sendo a verdadeira testemunha de Jesus. Por quê? Porque você, através da sua vida, você não está tendo mudança de comportamento. Porque aquela mulher, ela teve mudança de comportamento. Ela mudou e foi lá chamar as pessoas. Ela que saía caladinha, quietinha para pegar sua água porque fazia coisa errada, agora ela voltou para a cidade gritando, chamando as pessoas para conhecer Jesus. E às vezes você, através do seu comportamento, do seu falar, você ainda não demonstrou que é filho de Deus. Às vezes você não está ajudando a mamãe em casa a lavar a louça, a arrumar sua cama, lá na escola a obedecer a professora, a não praticar bullying com a coleguinha. Começa a mudar o seu comportamento para você ver se as pessoas não vão começar a notar. Se você é uma criança sapeca, traquina, que gosta de aprontar, para de aprontar, muda o seu comportamento e aí as outras pessoas vão ver que agora você é verdadeiramente uma ovelhinha de Jesus. E através do seu comportamento, eles vão conhecer a Jesus. Porque a gente não fala de Jesus só com a boca. Nós falamos com as nossas, principalmente com a nossa mudança de comportamento e as nossas
atitudes. Olha só o nosso versículo de hoje, que está escrito em João 7:38. Olha só. Quem crê em mim, ou seja, crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quem tem Jesus dentro do seu coração, ele, através do seu comportamento, do seu falar, do seu agir, vai demonstrar que Jesus verdadeiramente mora dentro do seu coração. Então, a água viva, estando dentro do nosso coração, que é Jesus, há mudança de comportamento. Olha só a musiquinha que eu trouxe aqui para cantar com vocês, que fala sobre, né, essa história e sobre o fluir desta água que é Jesus dentro de nós. Água não do poço, Jesus deu à mulher. Água não do poço, Jesus deu à mulher. E ela foi contente, voltou com muita gente pra beber tal água que é pra quem quiser. Água não do poço, Jesus agora dá. Água não do poço, Jesus agora dá. Quem quer que sede tenha e a Jesus Cristo venha, água eterna é vida, de graça beberá. Quem quer que a Cristo venha, água eterna é viva, de graça beberá. De graça beberá. Então, se você quer ter desta água viva que é Jesus, é só você aceitá-lo dentro do seu coração. E você aí do outro lado, já tem Jesus no coração? Essa água já está assim borbulhando de dentro para fora. Você, através do seu sorriso, da sua fisionomia, das suas atitudes, do seu falar, você já tem demonstrado que tem Jesus aí dentro do seu coração? Que essa água já está fluindo? Vou fazer uma oração agora para você que ainda não tem essa água borbulhante dentro de você, para que você a tenha. Então vamos lá? Querido Jesus, eu te agradeço pelo Senhor ser a água viva, a água daquela que todo momento que eu tomo, eu não tenho mais sede, porque ela jorra para a vida eterna. Querido Jesus, eu te peço, venha entrar no meu coração, venha ser esta água viva dentro da minha vida. Eu confesso que sou pecador e que não tenho feito e nem praticado coisas que são do seu agrado, mas eu tenho certeza que o Senhor, a água viva, vai me limpar, vai purificar o meu coração e vai me ajudar a fazer o que é certo. Venha, Senhor, ser a minha água, minha fonte de água viva. Desde já te agradeço, papai. Amém. Bom, meus amores, esta é a nossa história de hoje. Aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, vai lá no sininho, aperta lá para compartilhar todas as vezes que eu entrar, aí você vai ser notificado. Curta, comenta e compartilha com aquele seu amigo que ainda não conhece essa fonte de água viva, porque todas as vezes que você compartilha com um amigo, seja o vídeo da professora Esther ou de qualquer outra pessoa que está falando de Jesus, está falando sobre o reino dos céus, você vai estar o quê? Distribuindo desta água viva, vai estar proclamando as boas novas do reino dos céus, tá bom? Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!